Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu decidi retornar nesse vídeo para esclarecer alguns questionamentos a partir do último vídeo contando a morte do Billy e para falar para vocês aqui também a minha indignação. Expor a minha indignação. Não digo inconformidade com a morte dele, não é nem isso, porque eu entendo que a morte faz parte da vida. Tanto nós que somos humanos como os animais, qualquer ser vivo, né? É a lei da vida, a gente nasce, se desenvolve, vive e chega um momento de todos, que é a morte. A gente tem que estar preparado para isso, apesar de que é difícil, a gente nunca está preparado para a morte, nem nossa e nem de familiares, nem de pessoas próximas, queridas, a gente nunca está preparado. E para os animaizinhos a gente também não está preparado. Porém, quando é um caso de enfermidade, de doença, né, seja com um familiar teu ou seja com um animal, você já está muito mais preparado, porque você sabe que a qualquer momento a pessoa pode não resistir, o animal pode não resistir. Ou então, quando é caso de doença com cachorro, existem casos que os próprios tutores optam pela eutanásia, para que eles não sofram mais, porque não tem mais jeito mesmo, e isso tem essa opção. Só que assim, no caso do Billy, eu tenho praticamente certeza, eu só não posso dizer que foi realmente de fato o que aconteceu. Infelizmente eu não tenho prova, eu não corri atrás. Eu me senti muito impotente, muito fraca por eu ter deixado pra lá, entende? Por eu não ter feito nada, e ainda estou me sentindo. Isso faz 20 dias, vai fazer um mês ainda, né? A morte dele tá muito recente. E eu tenho, dentro de mim, eu tenho plena certeza que não importa se vai passar 3 anos, 5 anos, 10 anos, eu vou estar com essa mesma indignação. Eu não sei, só Deus sabe. Só o tempo dirá, porque assim, tem coisas que o tempo resolve, tem coisas que não resolve, tem coisas que ameniza. O tempo ameniza a dor, ameniza o sofrimento, né? A sua dor passa a doer menos, você passa a ficar mais conformado, porém esquecer, a gente não esquece. E quando você não faz nada, quando você não toma uma atitude, não entra em ação com alguma coisa, pelo menos para você tranquilizar o teu coração de que realmente, poxa, eu fiz alguma coisa. Lógico que existe a lei do universo, que a gente pode entregar nas mãos de Deus e da vida, que as pessoas, quem faz mal, quem faz uma maldade, seja com o animal, seja de uns com os outros, a gente colhe da vida também, ela traz de volta. Então, a vida faz você pagar por aquele mal, tanto isso serve para o bem como para o mal. Você colhe aquilo que você plantou. Então, eu sei que existe a lei da vida. Eu estou tranquila em relação a isso. Porém, quando você sabe que você, pelo menos, você fez alguma coisa, você se tranquiliza de saber que o animal não pode voltar mais à vida. Não pode mais, chegou o tempo dele, viveu aqueles anos com você e pronto. E chegou a hora dele, a gente tem que aceitar, se desapegar, né? E não ficar sofrendo por eles, porque não é bom pra gente. E eu acredito que eles desencarnam muito bem, que é muito tranquilo para eles. Agora, quanto a nós, devemos sim desapegar, ficar com as boas lembranças, mas tem certas coisas que a gente tem que levar para a vida, certas lições. Tudo que a gente passa nessa vida, a gente tem que levar como lição e como aprendizado, para que se um dia chegar a acontecer isso com o teu animal, você preste muita atenção, não faça como eu fiz, não haja como eu agi, porque a gente se arrepende muito depois. Mas eu vou chegar lá, primeiro eu vou detalhar alguns pontos aqui para vocês. Fiquem até o final que vocês vão entender como foi essa morte dele e o que eu acredito que foi provocado. Eu vou só apresentar ele aqui rapidamente. O Billy, quando ele tinha por volta de 3 meses, ele era bem filhotinho ainda. Meu sobrinho, que morava comigo na época, ele adotou. Eu sempre gostei de animal, não aceitei, mas assim, os cuidados iniciais eram mais dele. Depois eu fui dividindo a criação. A gente vai se apegando, vai criando amor pelo animal, não tem jeito. É como um filho.
quando você cria, é só quando você tem os cuidados, que todos os dias ali você está tendo contato, você está criando. O que é criar? É você fazer tudo por eles, é você dar banho, é você alimentar, é você passear com eles, é você oferecer amor, é você oferecer carinho, em troca receber também, levar no médico, tudo. Então isso é criar. Então quando você cria, você, com certeza, você pega um amor de mãe e eles veem você como mãe também. E então, assim, nessa época o meu sobrinho, ele pegou, a gente ficou dividindo a criação do Billy. Só que quando foi uns 4 anos depois, mais ou menos, que o Billy já estava com uns 3, 4 anos, ele precisou fazer uma viagem. E dessa viagem, que seria somente um passeio, ele decidiu morar nesse estado, que é onde minha irmã mora. E, bem, eu fiquei com o Billy, então a gente entrou em comum acordo, não dava para ele levar, nem deu para ele buscar, não deu para ele buscar, e eu decidi ficar. Já tinha criado um apego por ele também, e eu falei, então fica tranquilo, deixa comigo que eu vou cuidar muito bem dele. E aí eu só posso ser grata também a toda a dedicação que o meu sobrinho, ele prestou a ele, teve com ele durante todo o tempo que ele conviveu, né, que ele sempre tinha aqueles cuidados, sempre levava para passear, oferecia amor, dava banho, levava no veterinário, tomar as vacininhas dele. Então ele teve muito amor também, muito cuidado, porém ele precisou ir embora, né, e viver nessa outra cidade, e eu fiquei com ele. E agora vamos pular para a parte de quando ele faleceu. Foi num sábado, no dia 21 de outubro. E assim, um dos questionamentos foi por que eu demorei tanto para levar ele. Eu esclareci isso no vídeo anterior, mas porém foi bem resumido. Então assim, gente, eu demorei para levar o Billy porque ele não estava apresentando dores. Um dia antes da morte dele, no caso, que foi na sexta-feira. Ele morreu no sábado. Ele não estava apresentando dores, nem gemido, nem nada do tipo. Por isso é que eu acreditei que tinha sido algum envenenamento, alguma coisa que ele comeu, que foi assim muito rápido, para ele começar a gemer das 11 da noite em diante. Porque foi que eu comecei a perceber que ele estava muito, muito jururu, foi a partir das 11 horas. Isso é uma sexta-feira, que era a véspera do meu evento. E eu fiquei até altas horas, até muito tarde. Quando é assim, às vezes a gente fica até de madrugada finalizando as coisas, que foi no meu caso. Eu fiquei até quase de manhã, porque eu estava sozinha, não tinha contratado ninguém para me ajudar esse dia, porque entrou de última hora, não deu tempo nem chamar alguém. Eu só vi que dava para fazer, né, com toda a correria. Eu falei, então vou fazer. Quando eu percebi que o Billy, ele não estava muito legal, assim, digamos que não tinha nada a ver com a causa da morte, não teve nada a ver, assim, com o problema, com as dores que ele estava sentindo, porque isso daí já era parte interna, já era no intestino, ou era no estômago, ou foi ocorrido algo que ele comeu. O que ele estava apresentando somente uma semana antes, mais ou menos uma semana, uma coceirinha, era como se fosse uma alergiazinha no rabo, em cima do rabo, que eu percebia que ele ficava assim com aquela agonia, correndo atrás do rabo e uivando um pouquinho, como se ele tivesse incomodado com aquilo. Eu fui lá, investiguei, olhei, lavei o rabinho dele para que desse para visualizar melhor, e eu vi que era um carocinho pequeno, muito pequeno, como se fosse um tamanho de uma espinha, assim. E aquilo ali pode ter sido uma alergia devido a alguma coisa, algum bichinho que picou. Talvez. Ele não estava com pulga, ele não estava com carrapato, isso aí eu fico tranquila, porque eu cuidava do colchãozinho que ele dormia, ele não ficava apresentando coceira, ele não tinha coceira, então ele não estava com pulga. Porém, ele apareceu com esse carocinho em cima do rabo, e isso fez com que ele amanhecesse assim, gemendo, uivando, mas não era dor. Quando ele começou a apresentar isso, eu já estava correndo com os meus preparativos. Aliás, isso que eu quero esclarecer aqui também, porque muitas pessoas podem pensar o seguinte: poxa, mas ela não pode parar, ela não pode ligar para o patrão e pedir a folga, como a veterinária falou para mim. Porque, gente, eu mexo com serviço de alimentação,
com buffet, né? Eu faço eventos aos finais de semana e tem semana que eu tô completamente sozinha, que eu não tenho um auxiliar para me ajudar, principalmente quando entra muito em cima da hora, como foi nessa semana, que infelizmente o Billy, ele não teve sorte. Ele aconteceu assim, dos últimos dias dele ter sido justamente numa semana que eu tava assim, sem condições de olhar para ele, de dar atenção, porque foi tudo ao mesmo tempo, tudo ao mesmo tempo. Claro que se a gente tivesse uma bola de cristal, para você saber que o animal está nos últimos dias, que ele está partindo, se despedindo, indo embora, eu teria corrido atrás de alguém para me ajudar, para fazer os preparativos para mim, para poder dar um pouco mais de atenção para ele, ou ter condições mesmo de estar um pouco mais folgada. Eu poderia sim ter tirado um pouco do meu tempo, levado ele não só no veterinário, mas diretamente até para o hospital. Porém, não era caso de hospital ainda, era só esse incômodo, que eu observei que sim, era bem pequeno, que não era nada de doença, nada de morte, nada interno, era só uma coisinha, incômodozinha no rabo dele. Mas, assim, eu pedi para os meus familiares, para alguém levar ele para mim, porque eu já não tinha condições essa semana, já comecei a semana, assim, na correria, assim, muito atarefada mesmo. Uma semana antes dele falecer, eu já vinha pedindo, mas, assim, o pessoal da minha casa ficou muito sem condição, assim, também o pessoal trabalha e não teve condição de levar também, né? Um me falou, não posso por aqui, outro não posso de lá. E eu não insisti, então pensei, bom, eu vou cuidar aqui do jeito que eu posso. Passei uma pomadinha de arnica, depois passei um hortelã que deu uma boa aliviada e ele parou. Isso foi 3 dias, lá para quarta-feira, mais ou menos, ele parou de coçar, ele parou de se incomodar. E eu pensei, então agora eu vou ganhar tempo, vou fazer o que eu preciso fazer, vou concluir esse evento e eu vou depois dar toda a atenção do mundo para ele. Assim que iniciar a semana, eu vou levar ele no pet shop, eu vou levar ele para ver direitinho o que é esse carocinho que ele tá sentindo, essa coceirinha que não deve ser nada demais. Só que o caso foi mais grave. Quando foi na sexta-feira, na véspera do meu evento, o caso foi mais grave porque não tinha nada a ver com coceira, com alergia, nada disso. O caso dele foi interno, foi intestino, foi realmente algo que ele comeu ou que deram para ele comer, porque ele começou a sentir dores de 11 horas, meia-noite em diante. E eu ainda estava por aqui de coisa para finalizar. Eu observei que ele estava muito deitado, fui lá, passei, massageei a barriguinha dele, senti que ele gemeu, e isso era por volta de meia-noite. Depois eu fui de novo, era 1 e pouco da manhã, eu ainda estava acordada, terminando meus preparativos, e fui depois, era umas 2h30, ou um pouquinho antes. Então, assim, antes eu fui dormir, eu acredito que esse dia eu fui dormir quase 5 horas da manhã, e até as 5 horas da manhã eu ia lá olhar ele, ia olhar, ia fazer uma massagem e dar um carinho nele, só que assim, crendo que aquilo era só um mal-estar que ele estava sentindo, que não era nada demais, porque assim, ele estava quieto, deitado do mesmo jeito que eu coloquei ele, e ele ficou até as 5 da manhã sem se mexer, daquele jeitinho, do mesmo jeitinho que eu coloquei, deitadinho como uma pessoa, porque assim, ele deitava de lado. Ele gostava de um travesseirinho, ele gostava de um conforto, não era do tipo de animal que deita assim, com a barriga para baixo, ou não, o jeitinho que ele gostava de deitar era igual humano, de ladinho. E percebi que ele gemia, então foi que eu senti, falei, mas ele não estava assim, estranho, ele não estava assim antes das 11 da noite, só que ele começou a ficar assim, de madrugada, de noite, e de noite eu não tive condições de sair com ele para levar no veterinário aquele horário, até porque eu já estava esgotada, cansada, com sono, e eu não tinha quem levasse ele para mim. Eu precisava descansar um pouco. Eu fui deitar às 5 horas da manhã, eu precisava descansar um pouquinho, até pelo menos umas 7h30, 8 horas, para eu estar de pé, para finalizar meus preparativos, porque eu tinha que sair para esses 2 eventos que eu tinha nesse mesmo dia. Quando foi no dia seguinte, eu fui. Assim, outra coisa que eu gostaria aqui de esclarecer, por que eu não dei atenção, por que eu não deixei ele mais perto de mim, porque realmente ele vinha
E eu colocava ele para lá, pro cantinho dele. Eu falava: Billy, vai para lá pro seu cantinho, não fica aqui, vai para lá. Mas ele insistia, ele vinha de novo e entrava e ficava querendo ficar perto de mim na cozinha. E assim, eu vou explicar para vocês aqui o porquê que eu não deixava ele próximo de mim quando eu estava fazendo meus preparativos. É porque alimentação. E ele estava numa fase de soltar muito pelo. O Billy, ele era pretinho, né? Ele tinha um pelo pretinho. E aquele pelo dele, quando soltava, parecia na hora, parecia cabelo de gente mesmo. Então é muito perigoso. Eu tomo todo o cuidado do mundo quando eu faço, sim, meus alimentos. Eu tomo muito cuidado para isso não acontecer. E ele só não teve sorte de ter sido numa semana assim, para mim, realmente muito, muito cheia de trabalho, né? Graças a Deus, que eu preciso, é o que a gente precisa para pagar nossas contas mesmo, né? Mas não era para ter sido essa semana. Enfim, aconteceu, né? E lógico que se eu tivesse uma bola de cristal, se a gente tivesse para imaginar que ali seriam os últimos momentos dele, claro que eu não me importaria. Eu terminaria minhas coisas e, olhando para ele, pegaria o colchãozinho dele, colocaria perto de mim, deitadinho ali na cozinha, no cantinho, onde fosse, mas eu deixava ele perto de mim. Mas eu não sabia. Eu só chamei ele uma vez, levei pro cantinho, ele ficou, depois chamei de novo, ele veio querendo ficar próximo. Aí eu fui, levei ele de novo: vamos lá, vamos pro seu cantinho, vamos lá. Levei ele pro cantinho dele pela terceira vez. E daí por diante é que eu comecei a sentir, escutar o gemido, né? Passava da 1 da manhã que eu percebi que ele comecei a gemer, tava gemendo. Porque ele já estava sentindo mal, ele já estava se sentindo... e estava precisando de atenção. Aí foi aí que eu deixei ele deitadinho, mas toda hora ia lá olhar ele. E o outro ponto: por que que eu deixei o corpo dele lá na clínica veterinária? Por que que eu não trouxe ele comigo? A verdade é que eu não levei o corpo dele porque, primeiro, a veterinária, assim que ele faleceu, ela foi a única alternativa que ela me deu. Ela não me disse: olha, você pode, o que que você pretende fazer com o corpo do seu animal? Você quer enterrar? Você quer cremar? Porque assim, eu sou mãe de pet de primeira viagem. Nenhum cachorro nunca morreu comigo. Eu não sabia, eu estava totalmente perdida, sem saber o que fazer com o corpo dele. E quando ele morreu, ela me deu essa opção somente. Ela falou: olha, tem que pagar a taxa para eles levarem o corpo. E eu fiquei sem entender que taxa era essa. Não sei se incinerar, falou de aterro sanitário, falou que tinha que levar, eles cremavam junto com outros animais. Eu não gostei nada daquilo, nada me agradou. Foi quando eu decidi pegar ele, depois que eu já tinha até pagado a consulta, o medicamento, tudo, eu decidi pegar ele e levar ele embora. Eu abaixei para pegar. Quando eu estava pegando ele, tanto ela ficou reforçando essa questão de ser complicado levar, quanto meu irmão também ficou: ah, mas você não vai levar, não pode, para que não é pior para você, para que você quer levar um cachorro morto, para que você quer levar só o corpo dele, para ficar cachorro morto em casa, o que você vai fazer com ele? Vai ser pior para você, sua dor vai ser maior, você vai chegar do trabalho e ver ele. Eu não tava, sabe, olhando para nada daquilo, eu não tava me importando com aquilo no momento, porque eu sabia que no domingo eu tava de folga, no domingo eu não tinha nada de trabalho, então eu ia decidir sim o que eu ia fazer. Só que um começou a falar no meu ouvido por um lado, o outro começou a falar por outro, e eu atrasada, porque eu tava com um horário marcado para sair, eu já tinha deixado coisas no meio do caminho para fazer, e larguei minhas coisas para levar ele no veterinário para saber o que ele tinha. Então eu não estava pensando mais, eu não consegui agir pelo meu próprio instinto, pela minha vontade, pelo meu coração, que era tirar ele dali e levar para casa e deixar ele quietinho em casa enquanto eu fosse trabalhar, mesmo com minha cabeça ruim como estava. No domingo eu ia saber o que fazer com ele, eu ia
ter um destino para o corpo dele. Se eu ia enterrar no cemitério de animais, se eu ia querer cremar, mas se eu ia querer fazer autópsia, porque eu tava assim, realmente passou tudo isso na minha mente, só que eu me deixei ser levada por eles. Um falando de um lado, outro falando do outro, e eu já não tava mais nem pensando. Gente, enfim, eu só não tenho certeza porque eu não tenho provas. Mas foi muito estranho. Foi muito estranho ele ter saído de casa com vida para morrer na clínica, porque ele não estava doente. Ele não era um cachorro doente. Foi o que eu falei. Me falaram algo do tipo assim: ah, mas é porque ele já estava doente, você não sabia. Eu falei: não me queiram convencer de algo que não era o que estava acontecendo. O Billy, ele não estava doente. Ele não apresentava nada de doente. A única coisa, uma semana antes dele morrer, a única coisa que ele apresentou foi essas coceirinhas nesse carocinho, que não era nem um caroço, era uma espinhazinha, uma coisinha assim muito pequena. Que aquilo é porque assim, o Billy era um cachorrinho assim, um pouco fresquinho. Ele não gostava de sentir incômodo nenhum, qualquer tipo de incômodo. Ele já uivava, ele já chorava. Eu acredito que ele não era muito resistente à dor também. Então eu falei: não queiram me convencer de algo que não é o que estava acontecendo. Ele não estava doente. Por que eu achei que isso foi muito estranho? Quando você está no quente, você não pensa as coisas, você não sabe agir, você não sabe o que fazer. No sábado eu não consegui agir, eu não pensei nada. Eu saí, deixei o corpo dele na clínica, jogado lá no chão, que ele morreu nos braços do meu irmão. Ele estava um pouquinho pesado, que ele tinha ganhado um pouco de peso, mas também não estava doente. Isso não foi a causa da morte dele. E eu pedi pro meu irmão pegar ele. Então, quando eu decidi pegar ele lá da maca, tirar ele da clínica veterinária para levar no hospital, porque eu ia dar um jeito, por mais que eu não pudesse faltar no meu trabalho nesse evento, eu ia dar um jeito, eu ia achar alguém para levar ele. Eu já tinha uma pessoa em mente. Falei: vamos pegar ele e eu vou dar um jeito de levar ele no hospital para saber o que ele tem. E nesse momento ele não resistiu e morreu nos braços do meu irmão. E a veterinária olhou de lá da mesa dela e falou assim: olha lá, ele morreu. Eu não falei que ele ia morrer? Eu não disse que não passava de hoje? E eu desacreditei naquilo. Eu achei que fosse um desmaio ou algo assim, porque ele saiu de casa com vida e morreu após o atendimento dela. E ele colocou ele no chão e eu tive que ir embora muito arrasada, sabendo que ele estava lá, eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer. Eu simplesmente também só estava, por outro lado, preocupada com o meu evento, porque realmente é algo de muita responsabilidade. Não é algo que eu posso simplesmente pensar assim: eu não vou, eu vou faltar. Se tivesse gente certa, pessoal, equipe certa para ir nesse dia, tudo bem, que soubesse também fazer o que estava contratado para fazer, eu faltaria. Tranquilo, eu faltaria, porque eu não queria. Eu fui assim, arrastada na marra. Eu fui mesmo assim, porque é como eu disse, porque é muita responsabilidade. Eu não podia deixar, não podia faltar de forma alguma, né? A responsabilidade fala mais alto. Apesar de ter sido assim um dia de cão, foi um dia infernal mesmo, porque eu não tirava ele da mente, não tirava o que aconteceu com ele, e ter deixado ele lá no chão daquele jeito, e tudo isso vinha na minha cabeça, mas eu precisava me concentrar nos preparativos, eu precisava me concentrar nesse evento, porque eu que ia estar conduzindo, eu que ia estar à frente da montagem, do desenvolvimento, de tudo. Eu só pedi a Deus para me dar forças para terminar aquele dia, porque eu realmente, se eu ficasse lembrando do Billy, lembrando do que aconteceu, da morte dele, eu não ia conseguir terminar de resolver, não ia conseguir terminar aquele trabalho, e eu ia estar chorando toda hora na frente da cliente, na frente dos convidados, e ia ficar algo muito chato. Mas minha cara não teve como negar. Perceberam que minha cara não estava legal, isso eu falei no final do dia. Contei o que houve, falei que meu dia não tinha sido bom, contei o ocorrido com o meu cachorro,
e falei, olha, se algo ficar a desejar é porque realmente hoje não foi um dia bom para mim, mas eu não podia, jamais eu deixaria de ter vindo, de cumprir aqui a minha obrigação, a minha responsabilidade, né? A morte do Billy foi uma estupidez, foi desnecessária, foi porque, sinceramente, para mim, eu acredito que foi causada. A morte dele foi causada, não é que ele já estava assim muito doente, que isso tinha que acontecer porque ele chegou no tempo dele. Como todo mundo, né, falam, eu agradeço aqui muitas pessoas que vieram me prestar apoio, né, algumas palavras de conforto, algumas pessoas conhecidas, né, mais por rede social, porque família, você vê que a família não entende muito, porque não tem o mesmo carinho, o mesmo amor que você tem. E tá tudo bem, né? As pessoas são diferentes, têm gostos diferentes, apesar de ser da mesma família, de sangue, mas não é por isso que todos gostam de pet, que todos gostam de animal, de cachorro, não. Vamos dizer que assim, num círculo de pessoas que não é tão assim com um animal, não é que faria maldade, mas também acham desnecessário, acham que, assim, mas não tem para cuidar, que tiveram assim algumas críticas até em relação ao meu momento de sentimento, né, o que eu senti por ele. Muita gente, eu sei que pensou que era crítica, muita gente pensou que era frescura, que era desnecessário, enfim. Por que eu acredito que a morte dele foi causada? Porque depois que passou-se 2 dias, 3 dias que minha cabeça estava mais fresca, eu voltei lá na clínica. Nisso foi numa segunda-feira, porque a morte dele foi no sábado, no domingo estava fechado, eu de folga, mas a clínica fechada, então eu só pude voltar lá na segunda-feira. Voltei, falei com a veterinária, porque eu queria ver ele, saber se o corpo dele estava lá ainda, e pegar mais uma vez no rostinho dele e me despedir melhor, porque no dia que ele morreu, eu não pude me despedir dele, porque praticamente eu fui, não digo enxotada da clínica, não vou falar nem com essa palavra, que é um pouco forte, mas foi como eu me senti. Porque quando um animal seu acaba de falecer, o que você espera do veterinário, do dono da clínica, do local? Que pelo menos respeite 5 minutos daquele seu tempo que você tem ali para sentir, para entender, para digerir que o animal morreu, chorar se você quiser chorar, o que for, mas no mínimo 5 minutos você precisa de um tempo. Meu irmão começou a questionar a veterinária porque achou caro os medicamentos, que ela falou, olha, vai ser a consulta X e os medicamentos X. E eu não questionei nada, eu só tirei o dinheiro da bolsa, ia tirar meu cartão. E quando ela viu as 2 notas de 50, que inclusive eu desinterei de uma pessoa que eu precisava fazer o pagamento esse dia, eu pensei, eu vou levar pelo menos 100 reais para adiantar o que for lá e o restante eu passo no cartão. Então foi isso que eu fiz. Só que antes de eu terminar, esse foi o primeiro ponto que eu achei estranho nas atitudes da veterinária. Primeiro ponto foi quando a gente chegou, eu falei assim para ela, olha, eu vim deixar o meu animal aqui para a senhora ver o que ele tem, ele tá estranho, ele passou a noite gemendo um pouquinho e hoje ele não tá conseguindo andar direito. Então, meu irmão vai ficar e eu vou voltar porque eu tô com muita coisa para fazer, eu trabalho daqui a pouco, eu tô com horário e eu ainda tenho que finalizar minhas coisas, eu não tenho ninguém para terminar para mim. Então meu irmão vai ficar. Ela já me barrou ali, que não era assim que funcionava, que eu precisava fazer o pagamento, se eu não ia estar lá para fazer o pagamento. Falei, não, eu tenho 100 reais que eu vou deixar com a senhora, eu tenho 100 reais, meu irmão, ele vai ficar com cartão, ou eu faço uma transferência da diferença, ou um Pix, ou deixo meu documento com a senhora, mas eu preciso deixar ele. Aí ela falou assim, não funciona assim, você precisa ficar porque a gente não sabe quanto que vai ser, não é dessa forma,
tá bom. Aí eu pensei, vou me atrasar, mas eu vou entrar, vou ter que, porque até eu mesmo queria acompanhar também para explicar para ela o que eu percebi nele, para ela me dar um diagnóstico, né, fazer os primeiros socorros e ali eu entender também. Só que eu pensei, se eu fizer isso, se eu ficar acompanhar, eu vou perder muito mais tempo, e eu tava assim, atrasada com as minhas coisas, mas eu entrei, acompanhei, e assim que a gente chegou, ela já começou a falar. Ela olhou pra ele, ele tá muito mal, mas não é caso de sacrificar. Aí eu falei não, na verdade eu pensei, falei, nossa, por que ela tá falando isso? Será que ela pensa que eu penso em sacrificar? Isso nem passou na minha cabeça. Quando a gente leva um animal para uma clínica, é para ele ter os primeiros socorros, é para ser diagnosticado o que ele tem, para salvar e não para sacrificar. Ali eu já comecei a prestar atenção, achar estranho. Depois ela começou a me criticar porque o animal tá mal, porque vocês deixam para trazer quando tá no fim da vida, quando já tá na pior, quando eu não sou Jesus Cristo, porque vocês, ela quis dizer nós tutores no modo geral, que a gente deixa o animal doente muito tempo, e leva quando o animal já tá muito mal, para morrer. E ela disse que isso cansa de acontecer e que ela não é... E começou assim a me culpar, a me criticar, assim, por isso. E eu comecei a ficar muito nervosa, porque ela não sabe como minha semana foi, ela não sabe como minha semana estava estressante, cansativa, que eu não tive tempo, assim, nos 2 últimos dias, de sentar para almoçar, 10 minutos, 15 minutos, de tão cansativa que foi a minha semana. Pisei em pé na segunda-feira, eu comecei uma correria sem fim, para ouvir aquelas coisas que a veterinária estava falando, e para não discutir com ela, eu saí e fui para a sala do lado, e fui chorar na sala do lado, porque eu já estava muito emotiva com outras coisas, inclusive, né? Eu tive uma discussão em família com um irmão, e eu já estava preocupada com esses 2 eventos também, porque eu sou muito certinha com as coisas, eu quero que tudo sim sempre saia perfeito, e aquilo que aconteceu com o Billy na véspera desse meu evento me deixou com a cabeça muito transtornada. Falei, e agora? Algo vai ficar a desejar, algo vai dar errado, não vai dar bom, porque ou eu vou chegar atrasada, ou coisas vão ficar para finalizar e eu não vou conseguir, mas que eu não vou deixar ele assim, eu preciso levar. Aí foi isso que eu fiz no sábado. E lá, estando lá, ela já começou a falar tudo isso, e enquanto eu estava na outra salinha desabafando um pouco, chorando para não discutir com ela, porque ela, realmente, a minha vontade foi de falar o seguinte: minha senhora, não julgue as pessoas sem a senhora conhecer, porque a senhora não sabe como é minha vida, como foi meu dia, como foi minha semana. E outro cachorro, ele não estava doente, não estava apresentando nada disso. Isso foi de sexta para sábado, isso foi de ontem para hoje, de madrugada. Não tive condições de sair com ele de madrugada, eu trouxe hoje. Então a senhora não fale coisas sem saber, né, porque é muito chato. E aí, quando eu voltei, que eu fui tentar algumas alternativas de algumas pessoas que pudessem levar ele no hospital para mim, né, com meu pai, que eu ia pedir pro meu pai, mas eu precisava que alguém fosse com ele, porque eu realmente não conseguia ir, faltar no evento. E eu cheguei e falei pro meu irmão, olha, eu não vou conseguir, eu não posso levar, eu não posso faltar, né? Perguntei se ele poderia ir, ele falou que também não podia faltar no trabalho, e eu fiquei assim, já fiquei transtornada ali, né, e contando para ele, mas como é que a gente vai fazer? Eu não posso faltar. E nisso ela começou a me interromper, perguntando se eu não queria levar ele por causa de dinheiro. Você não quer levar ele para internar, né? Você não vai levar ele para internar por quê? Por causa de dinheiro, não é? Por causa de dinheiro? Aí eu falei olha, eu não tô com dinheiro pra, assim, eu não tô com condições de ter gastos agora, mas eu não disse
não disse isso em nenhum momento, que não era por causa de dinheiro. Eu falei que eu não podia levar por falta de tempo, porque eu tenho um trabalho a realizar hoje, é uma coisa muita responsabilidade. Eu não posso faltar, é com contrato e tudo. E mesmo que não tivesse contrato, eu jamais faltaria, né? É uma coisa assim que realmente é complicado, gente. Serviço de buffet, eu sei que acontece muito caso, assim, de pessoas que pagam e que pagam até antecipado e o buffet falta. No dia não vai por algum motivo ou porque é golpista mesmo. Existem muitos assim. Já existiram, não sei se ainda tem, mas eu já ouvi muitos casos. Porém, eu não preciso de um papel para ter uma responsabilidade, não preciso de um contrato, porque um contrato está assinado, não posso faltar por esse motivo. Não, é a realização de um sonho. Não precisa ser um casamento, pode ser um aniversário de criança. Tá tudo certo, tudo programado, convidados, tudo. Se você falta, como é que vai ser? Não tem festa. Como é que a pessoa vai, essa mamãe vai contratar alimentação de última hora? Como é que ela vai fazer? Então, eu senti muito pelo Billy, ter ocorrido isso tudo com ele justamente nesse dia, mas eu não podia também simplesmente falar, não vou porque eu vou ficar com o meu animal. Eu estava buscando alternativas, né, para ligar para um, ligar para outro, para ver quem que eu conseguia buscar para ir, né, para fazer esse favor para mim, de levar ele lá. Esse foi um outro ponto estranho também que eu achei na personalidade, na característica dela. Uma pessoa que traz os seus problemas para o trabalho, que está passando de repente por alguns problemas familiares ou pessoais, e desconta nos tutores e desconta e leva para o trabalho. Não pode. Talvez essa pessoa, digamos que talvez essa profissional já está tão saturada, já teve um dia sim amor por animais, já teve amor pela profissão, mas eu acredito que quando chega assim a 30, 35, 40 anos de profissão, como parece que é o caso dela, muitos anos mesmo, a pessoa já está saturado, não tem mais a mesma paciência. Então começa a misturar as coisas e trazer problemas pessoais para a clínica, porque foi isso que eu senti por ela, pela forma que ela me tratou, pela forma que ela, pela falta de paciência, pela falta de sensibilidade. Quando eu sentei no chão e não aguentei, comecei a chorar por ele e não tinha nem completado menos de 3, 5 minutos, no máximo, ela começou a me apressar para pagar a taxa, porque o pagamento eu já tinha feito, tanto do medicamento como da consulta, só que a taxa para levarem o corpo dele eu não tinha pago. Então, e tudo isso eu disse para ela na segunda-feira que eu fui lá. Eu fui para ver ele, fui para saber o medicamento que ela tinha aplicado nele. E pasmem, ela me disse que não tinha aplicado nada. Eu fiquei assim, inconformada, assim, com isso, porque eu pensei, como assim? Ela está falando na minha cara que ela não aplicou nada. Se eu não tivesse presente, tinha até por que a pessoa falar que não aplicou nada. Vou enganar, né? Vou dizer que não apliquei, mas eu estava presente, o meu irmão foi comigo, estava presente. Eu falei assim, minha senhora, como assim não aplicou nada? Meu irmão estava aqui, ele veio comigo no dia da morte dele, ele estava presente, lembra? Ele viu que a senhora aplicou, tanto no início, que foi quando a gente chegou, ótimo, ali eu acredito que sim, o que ela aplicou foi algo bom para ele, deu uma aliviada, porque ele sentou um pouquinho, ele soltou uns gases, ele fez xixi, tudo na maca, só que ele conseguiu levantar, ficou sentadinho, assim como se ele tivesse se sentido bem. Só que quando foi na segunda aplicação, foi que a merda aconteceu. Desculpem a palavra, mas
Eu acho que foi esse segundo medicamento que ela aplicou é que provocou a morte dele. Gente, é como eu falo, eu não tenho certeza, porque eu não tenho provas. Mas eu também não corri atrás. Eu não processei, não quis mexer com isso. Como ela relatou, como ela disse, me perguntou por que eu estava fazendo aquelas perguntas. O que eu fui fazer lá? Por que eu estava perguntando aquelas coisas? Ah, então agora eu matei seu cachorro. Você está insinuando o quê? Quer me processar? Então processa. E eu não falei nada disso para ela, que eu ia processar, que eu estava achando que ela causou, ou que ela matou, ou que foi isso. Eu não esfreguei nada disso na cara dela, e eu não acusei ela de nada. Ela é que deu essa sugestão. Ah, então você quer dizer que eu matei o seu cachorro? Você quer me processar? Então me processa. Eu não fiz nada disso. Só que eu saí de lá na segunda-feira. No sábado não, porque no sábado eu estava com sangue quente, eu estava transtornada. No sábado eu não estava conseguindo pensar em nada mais. Então, o que eu fiz? Eu vou tirar a minha mente do Billy agora. Eu vou deixar para pensar nele à noite. Quando eu chegar, que eu colocar minha cabeça no travesseiro, que eu terminar o meu trabalho, eu vou deitar e vou pensar nele, porque senão eu vou passar o dia inteiro chorando. Então eu tentei me segurar. E foi isso que eu fiz. Fiquei com dor de cabeça o dia inteiro. E tentei colocar a minha mente, o foco nos preparativos, na montagem, nos lanchinhos. Era um aniversário de criança. E eu tentei me controlar. Então, eu deixei, falei, então, não tava com cabeça no sábado, no dia da morte dele, não. Mas na segunda-feira, eu já tava mais calma, com sangue mais frio, e eu fui lá para conversar com ela e saber que medicamento que ela aplicou. E ela negou, ela disse que não aplicou nada. E aí eu pensei, poxa vida, então eu paguei por um medicamento que não existiu? Como assim? Eu paguei, tanto que nem foi tão barato, que o meu irmão ficou questionando com ela no dia, nossa, a senhora é careira, né? A senhora é careira. E aí, enquanto ela discutia com meu irmão, eu pegava a minha carteira, fui pegar meu cartão, fui pegar o dinheiro, fiz o pagamento, eles discutindo, meu irmão com o Billy no colo, e discutindo não, ele só falou, né, não era discussão. Ela é que é uma pessoa assim meio que ignorante, né, nas respostas, no jeito de falar, no jeito de ser. Mas eu entendo que é uma pessoa que de repente está ali cheia de problemas na família ou na sua vida, só que eu não entendo a parte de levar para a clínica e descontar nos tutores e descontar no animal, possivelmente no animal, porque sinceramente, para mim, no meu entendimento e na minha intuição, a morte do Billy foi provocada. Agora, por quê? Por que ela fez isso? Se é que realmente ela fez, peço perdão para Deus. Eu já pedi, estou pedindo agora em vídeo, mas eu já pedi para Deus perdão se eu estiver julgando essa pessoa errada. Não quis correr atrás, não quis processar ela, não quis mexer com isso, porém a intuição ficou aqui dentro de mim. E eu sei que daqui 5 anos, daqui 10 anos, que se passar, eu vou ficar com esse arrependimento, com essa falta dentro de mim, de não ter feito nada, de não ter investigado, de não ter brigado com isso, de não ter ido lá novamente e ter pedido câmeras e ter pedido medicamento, porque nem um papel ela não me deu nome, ela não me deu receita, ela não me deu nada. Eu saí no sábado, no dia da morte dele, eu saí com minhas mãos abanando, eu simplesmente paguei por um medicamento que eu não sei qual foi, e simplesmente eu só queria saber. Na segunda-feira, eu só queria saber que medicamento foi esse. E ela não parava pra gente conversar. Eu fui com meu pai e eu ficava igual uma besta, uma barata tonta atrás dela. E ela ia pra lá, pro fundo, eu ia atrás. Senhora, vamos conversar? Eu quero entender isso e isso. E ela, ai, porque, calma aí, deixa eu ver lá na frente. Ia lá na frente. E eu atrás, na frente onde que os clientes, né, entram. Que possivelmente podia entrar algum cliente, acho que ela estava preocupada, ia lá olhar no portão, voltava, falava, vamos conversar lá no fundo. Aí quando eu ia, tudo bem, eu ia lá no fundo,
Quando eu achei que ela ia parar para conversar comigo, para me dar atenção, ela saía de novo, ela saía andando. Então ela tava fugindo de mim. Ela tava fugindo, ela não deixou nem a gente ter uma conversa. Eu só queria o nome do medicamento. Eu só queria saber o que ela aplicou, porque ela me cobrou por algo, me disse que estava cobrando pela consulta e pelo medicamento, e mais tanto da taxa para levarem o corpo dele. E aí, quando 2 dias depois, você vai lá para perguntar o que ela deu para o seu animal, ela nega. Ela tem a cara de pau de falar que não deu nada. Então eu vou falar uma coisa para vocês. Eu saí da clínica porque meu pai praticamente me arrastou. Meu pai, ele não é daquele tipo amante de animal também, mas não maltrata, não deseja mal, não faria jamais mal ao animal. Só que ele também não é de se comover, de tomar o partido por você, de te defender. Ele, assim, no caso, no dia, o que eu percebi, ele tá mais por ela e não por mim. Porque ele tava me chamando a todo momento para ir embora. Vamos embora, vamos embora. Nossa, isso é chato, você tá atrás dela, você tá sendo chata. E eu falei pra ele, não, ela aqui não para me dar atenção. Eu vim aqui para conversar. E eu quero entender o que aconteceu com ele. Só que como eu não tive atenção, eu não tinha como pegar, o que eu ia fazer? Pegar ela pelo colarinho e fazer ela me falar a verdade. Só que aí, enfim, eu desisti de falar com ela. E eu aceitei, falei, então tá bom, então vamos. Mas antes de sair, eu olhei pra ela, da calçada, já estava do lado de fora da clínica, e da calçada eu falei, uma coisa eu vou falar pra senhora. Pelos tantos anos que a senhora tem de médica veterinária, a senhora sabe de uma coisa, que pelo menos a gente tem que se sensibilizar, teria, né, que se sensibilizar pela dor de um tutor. E eu não senti isso na senhora. A senhora é muito insensível, porque eu não tive, a senhora não me deu nem 5 minutos para despedir do meu animal ali, porque eu sabia que eu estava atrasada, eu sabia que eu tinha para frente, eu tava com o meu dia assim cronometrado, eu tinha que eu não podia faltar, só que por isso mesmo eu queria só 5 minutos com ele. E sabe o que ela me disse? Que você não estava atrasada, você não chegou aqui dizendo que nem podia ficar, agora você não quer ir embora, agora você tá aí, não adianta mais ficar chorando. Filha, vai resolver seu trabalho, vai fazer o que você tem que fazer, resolver seus preparativos lá, senão você pode levar até um processo. E eu também preciso ir embora, eu tenho um compromisso. Mas o que vai acontecer com o corpo dele? Vai ficar aqui? O que vai acontecer? E depois o menino vem aqui do lado, da lojinha do lado, me ajuda a colocar ele no saco, ensacar, uma coisa assim. Nossa, aquelas palavras que ela falou foi que mais assim ficou martelando na minha mente também, no sábado, no domingo. Mas na segunda-feira eu fui lá. Isso que foi muito estranho, gente, muito estranho. O tadinho, ele morreu desnecessário, porque poderia não ser nada demais, poderia ser de repente um mal-estar intestinal. Ele estava talvez ressecado, não estava fazendo cocôzinho há uns 2 dias, isso eu percebi, há uns 2 dias ele não fazia nada. Então, pode ser que ele estivesse simplesmente com prisão de ventre ou ressecado, e ele morreu desnecessário por uma coisa boba, porque como que uma pessoa aplica um medicamento sem saber o que o animal tem? Porque para você aplicar um medicamento é como você tomar uma dipirona, um Lufital, algo para o estômago. Você está sentindo dor no estômago, você vai tomar um medicamento para o estômago. Se você está sentindo dor de cabeça, uma dipirona. Enfim, a gente precisa entender o que a gente tem para você tomar o medicamento certo. E não simplesmente chegou lá, como a gente tinha acabado de chegar, ela falou, olha, ele tá mal, mas não é caso de sacrificar. Ok, até aí, não gostei de ter ouvido isso. Aí só que ela aplicou um medicamento ali no bumbum dele, que era uma injeção. Até aí tudo bem. Só que passaram-se, desse primeiro medicamento, passaram-se mais ou menos uns 15 minutos. Eu na clínica, fazendo ligação para um, fazendo ligação para outro.
tentando achar uma pessoa que pudesse levar ele no hospital, porque ela disse que era caso de hospital, que ela não era Jesus Cristo, que ela não tinha bola de cristal, que não tinha como ela saber o que ele tinha. Só que quando ela passou a mão na barriga dele, ele gemeu. Eu também percebi isso na minha casa. Eu passei a mão aqui embaixo, mais ou menos na região do intestino, ele gemeu. Então, como que você vai aplicar o medicamento sem você saber de fato o que o animal tem? E eu vejo que aí onde muitos veterinários, não sou eu, ninguém, nenhum estudado do assunto, não sou veterinária, não sou médica, eu não estudei para isso, para querer dar lição de moral aqui para veterinário, para querer, sabe, ensinar uma coisa que para criticar, mas eu sei que muitos casos por aí acontecem, muitos casos de animais que morrem na clínica ou depois que sai da clínica porque tomou injeção, porque tomou medicamento. Que assim, após esse primeiro medicamento que ele tomou, passaram-se uns 15 minutos, 20, enquanto eu fazia as ligações para buscar uma alternativa de quem poderia levar ele no hospital. Aí eu voltei para a clínica e aí eu voltei para a sala e ela ficou questionando se eu não queria levar o Billy no hospital, no endereço que ela deu. Nisso ela ficou questionando se eu não ia levar ele no hospital por conta de dinheiro. Aí o que ela fez? Eu vou ver se eu dou mais uma aliviada nele aqui. Eu falei assim, por favor, então, se a senhora puder aplicar alguma coisa assim, pelo menos alivia, porque era o que eu pensei, que aqueles medicamentos que ela estava aplicando era para aliviar a dor dele. Mas ela também não me disse o que era. E eu perguntei, o que a senhora está aplicando? Vai aplicar aí nele? Eu vou dar uma aliviada nele. Eu não sei, eu tô vendo o que eu posso fazer, tô fazendo o que eu posso. Ok. Gente, não foi 5 minutos. 5 minutos. Ele não tava com a língua roxa. Foi 5 minutos que ela aplicou o medicamento nele, ele ficou me procurando com os olhos, com o rosto. Percebi que ele estava me procurando, porque eu estava atrás dele. Então eu dei a volta pela maca, peguei no rostinho dele, olhei bem nos olhos dele, e eu vi que a língua dele estava roxa. Meu irmão percebeu também, falou, Nara, olha como a língua dele tá roxa. E ele, tentando respirar, colocou a língua para fora. Eu não sei se era dor, eu não sei se era falta de ar, eu não sei o que foi que ele estava sentindo, mas que aquele medicamento foi a causa. Deus que me perdoe, mas tudo leva a crer que foi aquele medicamento que fez, o segundo, não o primeiro, mas o segundo, que fez ele não resistir. A minha dúvida é, foi proposital ou não foi proposital? Mas que foi. Porque se não foi proposital, então é porque não combinou com o problema que ele teve ali no momento. Não sei se era caso de envenenamento ou não, porque era um cachorro que estava saudável de tudo. 3 dias antes dele, ele estava pulando na quarta, na quinta-feira, ele estava andando bem, para cima e para baixo, ele pulava, ele subia as escadas, ele descia, ele gostava muito de tomar solzinho na minha área aqui, então ele mesmo subia, descia, pulava no cantinho dele dormir, e de boa. Se o cachorro estivesse sentindo dores, ele não conseguia fazer isso, essas articulações, assim, de ficar saltando, de ficar pulando num canto e no outro. Não, ele estava bem. Então, como pode? Não teve como pensar que foi outra coisa, porque é muita coincidência. Ele sair vivo da tua casa e ele falecer na clínica. Acusei, ela que se julgou que eu estava acusando e que se eu queria processar ela, não fiz isso, não corri atrás. Mas eu vou falar para vocês que a inconformidade ainda está dentro de mim, não pela morte, porque eu acredito que ele tá muito bem, e ele foi muito bem. Se foi tranquilo, assim, para ele, talvez a passagem, mas talvez não anterior, porque eu realmente me preocupei se aquela injeção não causou dor para ele, se aquela injeção não foi desconfortável, não sei, porque, pelo que eu sei, a eutanásia tem que ser aplicada com acesso, né?
como a gente coloca um acesso para tirar sangue, para tomar soro. Aí o veterinário ele vem com a injeção, ele aplica no acesso, o medicamento ele vai para a veia, né, para a circulação sanguínea. Mas antes de aplicar a eutanásia, o veterinário ele dá um anestésico antes, para que o corpo do animal ele relaxe, ele fique confortável para receber a injeção da eutanásia. E ela não fez isso. Ela não aplicou, não teve acesso, não teve nada. Ela aplicou nas nádegas dele essa injeção. E depois teve coragem de me dizer na segunda-feira que não tinha aplicado nada. Eu vou falar para vocês que se for uma pessoa com sangue no olho, uma pessoa barraqueira, uma pessoa tipo algumas que eu conheço, não precisa ir tão longe não. Minha mãe. A minha mãe é daquele tipo de resolveu na hora, pega no colarinho, sacudo e vamos resolver aqui agora. Eu teria feito isso. Era isso que a pessoa merecia. Eu não vou sair daqui enquanto a senhora não me der os papéis com o nome do medicamento que eu tive que pagar, porque eu paguei por algo que não existiu, que agora a senhora está falando que não aplicou. E quando eu disse que ela foi insensível comigo, que ela não me deu tempo nem respeitou meu momento ali para chorar 5 minutos por ele, me botando para fora da clínica, ela praticamente bateu o portão na minha cara, porque ela não ia ficar mais ouvindo nada. Dizer tudo isso aqui que eu tô dizendo aqui no vídeo para vocês é complicado, porque é uma acusação, entre aspas, mas é uma acusação. Eu estou acusando, eu estou achando, eu estou com achismo, eu acho porque eu não tenho certeza, mas dentro de mim eu tenho, só que eu não tenho prova. Então, esse vídeo pode chegar aos ouvidos, ela mesma pode assistir, então, tudo bem, eu deixo aqui em aberto para a senhora me dar um esclarecimento. Tudo que eu falei, se for mentira, se a senhora não tiver de acordo, tudo que eu falei, então deixa aqui para mim, me chama, inbox, a gente conversa, mas eu não corri atrás, eu não estou citando nomes, não citei o nome dela, não citei o nome da clínica e não quis processar. A pessoa desse por satisfeita de eu não ter feito isso, porém esse desabafo aqui no vídeo eu fiz, eu quis fazer, até porque, sabe por quê? Vocês que têm animais, que criam animais, que têm amor por seus pets, peguem o que aconteceu com o Billy e levem com vocês. Se um dia o animalzinho de vocês vier acontecer isso, de ter que levar no veterinário, não deixem o veterinário aplicar qualquer coisa sem antes detalhar exatamente o que é aquilo que ele está aplicando. Não deixem aplicar qualquer coisa. Eu vou levar isso comigo. Eu, em partes, eu fui responsável pela morte do meu animal, porque eu não posso me culpar tanto, porque a gente não tem previsão das coisas, nenhuma bola de cristal para saber que justamente naquela clínica, naquele veterinário iria acontecer isso tudo e você estaria levando o bichinho para morrer. Você estaria tirando ele de casa com vida, como ele fez. Ele veio caminhando, ele entrou no carro, ele pulou no banco, ele entrou bonitinho, tadinho, sem imaginar que eu estava levando ele para morte. Porque eu não ia imaginar que isso ia acontecer. Poderia ser em qualquer outra veterinária, sim, poderia. Mas, enfim, é muita coincidência ele ter morrido lá na clínica, após ter tomado esse medicamento. Foi a língua dele, azulou logo em seguida, falta de ar. E assim que não foi 5 minutos que eu desesperei para pegar ele, correr contra o tempo e levar para internar, ele faleceu nos braços do meu irmão enquanto eu fazia o pagamento da consulta. E algo que eu disse para ele antes dele falecer, que foi 1 semana antes, eu disse para ele que ele não conheceria a maldade do mundo. Eu estava fazendo carinho na cabecinha dele e falei: você não vai conhecer a maldade desse mundo, porque eu não vou deixar. E 1 semana depois aconteceu. Eu não fui capaz de proteger ele. Porque se foi caso de envenenamento, que é algo que eu abomino, eu sempre abominei. Eu sempre tive sorte, gente, de morar em locais onde tinham cachorros que eram maltratados.
E minha família sempre encrespou muito comigo com esse respeito, porque você quer ser a salvadora da pátria, porque você se incomoda muito, você devia não se meter, porque você quer pegar problema pra você. E eu falei, gente, se é só a gente que tá vendo o sofrimento do animal, se a gente que tá aqui do lado, eu estou vendo, só eu posso fazer alguma coisa por ele. Eram animais que ficavam acorrentados o dia inteiro. Eu já vi caso onde eu morei, que um animalzinho ficava debaixo do sol com uma corrente curtíssima, e eu buscava vários telefones de proteção de animal. Eu mandei mensagem, eu ligava para um, sabe, mandava mensagem para outro, para procurar alguém que pudesse salvar ele de lá. Eu cheguei a entrar na casa deles para tentar falar com eles, para conversar, para que eles soltassem o animal daquele corrente curta debaixo do sol. E fora isso, bom, mas isso é assunto para um outro vídeo também, porque esse aqui já tá bem longo. Mas eu sempre tive muito medo, assim, medo não digo, porque medo atrai as coisas, mas receio, cautela, cuidado, para que com o Billy nunca acontecesse o que infelizmente eu via e vejo acontecendo muito por aí, que é um envenenamento de animais. Sabe, pessoas maldosas que colocam chumbinho, que colocam coisas caco de vidro, até isso eu já ouvi falar, que eles colocam caco de vidro pisado em carne e dá para os animais de rua. Gente, é tanta maldade que eu ficava pensando, meu Deus, eu nunca vou deixar isso acontecer com ele. E eu me senti tão impotente, tão incapaz de não poder ter protegido ele, de ter prometido e não ter cumprido, porque eu acho que foi caso de envenenamento. Eu acho também. Depois eu fui trabalhando isso durante o decorrer da semana, eu fui trabalhando para que eu não ficasse me culpando, porque a gente não tem realmente como barrar, como proteger, como seus olhos estar em tudo a todo momento, porque ali simplesmente a hora que você vira as costas, que talvez na sexta-feira que eu estava muito com minha mente ali, bolo, docinho, coxinha, sabe, nos preparativos da festa, foi justamente na hora que ele deve ter saído um pouquinho, porque como esses dias eu não tive tempo de passear com ele, eu deixava ele sair um pouquinho. Mas assim, a minha casa, ela tem como se fosse um condomíniozinho, um mini condomíniozinho aberto, e tem a rua de baixo que é bem tranquila. E às vezes eu deixava, quando eu tava sem condições de sair para passear com ele, eu deixava ele sair, passear na redondeza, pertinho, e ele não ia muito longe, e voltava. E como saber se não foi justamente nesse período que ele comeu alguma coisa? E em relação ao corpo dele, foi o que eu falei aqui pro pessoal da minha família, inclusive. Gente, não fiquem achando que, porque é besteira, porque eu tenho que ficar me importando com isso, com o corpo de um animal que já passou, já morreu. Gente, não é como se fosse, era um membro da família. Então, eu fiz um exemplo. Já pensou se fosse um de vocês, um irmão, um pai, uma mãe, um filho, que durante anos de convivência, desde o início, desde o nascimento e tanto tempo convivendo com você, morresse e a gente simplesmente descartasse o corpo para lá, jogasse fora esse corpo? Vocês iam querer isso para vocês? Não. Aí param para repensar. A mesma coisa um animal, ele esteve ali durante muitos anos com a gente, convivendo. Não foram vocês que estavam desde o início, entendo. Porque o amor, ele só vem com os cuidados. O amor só vem com a criação. É a parte difícil, às vezes, a parte chata de ter que cuidar, de ter que dar banho, de ter que levar no veterinário, de ter que alimentar. Mas é através disso é que você cria um amor, um apego por um animal. Então, não importa se a minha vontade era assim, de ter pegado ele, ter trazido ele para casa. Ele não ia cheirar, ele não ia ficar, porque tem animais que morrem, fica mais de 3, 4 dias e não sente o cheiro. Então eu queria trazer ele para no domingo saber o que eu ia fazer. E principalmente eu ia estar com o corpo dele para fazer autópsias. Estando com o corpo aqui, eu ia dar um jeito de pagar para fazer isso, porque eu sei que a minha consciência
de ficar tranquila e saber que não foi por causa de veneno, não foi por causa de envenenamento, não foi por causa de, não sei, de medicamento, não foi eutanásia, não foi nada disso, mas eu ia ficar com minha consciência tranquila, de não ficar acusando ninguém, de não ficar com achismos, achando que foi veneno, achando que foi fulano que deu, que foi Beltrano que deu, que foi veterinária que deu. Eu ia descobrir, não, realmente ele estava com problema de saúde, você não sabia, foi ataque do coração, foi derrame, qualquer coisa. Porque assim, tem animais que são envenenados e conseguem, e o veterinário consegue salvar, até dentro de casa mesmo, existem métodos caseiros, aquele carvão, esqueci o nome agora, deixem nos comentários aí pra mim, quem lembrar assim de algo que seja bom para esses casos de envenenamento. Eu lembrei agora desse carvão, mas existem métodos. Então eu já vi muitos casos de cachorros que foram envenenados, mas que conseguiram se salvar e não morreram nem por causa do envenenamento, pelo tal do chumbinho, por exemplo. Muitos cachorros conseguiram se salvar com esse tal de chumbinho. E o Billy foi muito inexplicável, muito rápido, muito estranho. Estranho, porém ao mesmo tempo eu fiz minha análise e se algum dia a veterinária que atendeu ele assistir aqui esse vídeo, eu deixo aí em aberto para que a senhora deixe aí seu comentário, sua explanação. Mas de uma coisa eu sei, que se um dia a senhora ver esse vídeo, a senhora tem plena certeza de tudo que eu falei aqui. Não foi nenhuma mentira, que foi tudo verdade, em relação ao que falou do Billy, em relação a falar de ter sacrificado, em relação a mentir pra mim que não aplicou nada, em relação a ter me cobrado um medicamento que diz não ter existido, e em relação a ele ter falecido 5 minutos após a aplicação desse segundo medicamento, dessa injeção. Não digo nem medicamento, foram 2 injeções que ele tomou. Enfim, gente, é isso que eu quero deixar aqui pra vocês. Tomem cuidado quando o animalzinho de vocês apresentar alguma coisa, que talvez seja coisa simples, talvez não seja nada demais, nenhuma doença, levem imediatamente no veterinário de uma boa indicação, ou direto numa clínica, num hospital para animais, mas assim, no SUS de animal, mas que vocês levem e vocês primeiro, antes de aplicarem, vocês procurem saber o que é. Porque é o que eu disse, pode acontecer de você perder o seu animalzinho por besteira, de bobeira. Então, meus amores, é isso, eu vou ficando por aqui. E esse vídeo já ficou bem longo. E eu peço aí pra vocês se inscreverem no canal, se o assunto interessa pra vocês. Deixa o comentário aí de vocês a respeito de tudo que eu falei também. Dê tua opinião aqui. Curta o vídeo também para o YouTube entender que é relevante e poder chegar para mais pessoas que, assim como eu, como vocês também gostam desse tipo de conteúdo, que esse alerta possa chegar para mais pessoas. Bom, então, grande beijo para vocês e até o próximo vídeo.